Então, pessoal, vai começar hoje o teste PROCONE, que é um teste de avaliação da compreensão leitora. Então, eu sou a Rosemary Castro, tá? Eu trabalho com esse teste já há um tempão com meus pacientes. Eu acho ele bem legal. Ele avalia crianças de quarto e quinto ano, certo? Mas, se chegar uma criança de sétimo, oitavo ou nono ano, se vocês também quiserem usar, pode usar também. Por quê? Porque a correção dele é por porcentagem, tá? Então, se uma criança de sétimo, oitavo, nono ano, se quiser saber se ele tem compreensão de leitura, depois a correção é por porcentagem, tá? Que eu vou explicar quando for fazer a correção. Então, ele vem esse manual aqui, bem grossão, tá? Que é a parte científica, ó. Então, ele avalia terceiro ao quinto ano, eu falei quarto, né? Terceiro ao quinto ano, e se quiser avaliar também de sexto, sétimo, oitavo, se vocês quiserem, também pode, tá bom? Então, esse aqui é o manual. O manual é bem grossão. Aí, dentro aqui do manual, vem um código, tá? Aí vem o código, não sei qual página que está o código. Tem que ver aqui aonde que está esse código. Vem um código, e aí, com esse código, aí vem, tá? Manual de aplicação, que é esse aqui, tá? E depois, o último, vem o caderno de avaliação. Então, o que acontece? O caderno de avaliação, que é esse aqui, ele vem um modelo para vocês. Só que isso aqui, vocês vão poder baixar. Quando compram a coleção, vocês vão baixar o caderno de aplicação. Aí pode usar quantas vezes quiser. Ele tá, acho que está 240 reais, eu acho, lá no BookToy, quem quiser pesquisar o preço. E só que eu esperaria Black Friday, porque Black Friday eles abaixam bastante o preço, tá? Então, o que acontece? Eu vou passar primeiro para vocês um pouco de teoria. E aí, quando eu chegar na última aula, que vai ser, eu vou ensinar como aplicar e como corrigir, tá bom? Porque eu acho importante ter teoria, porque sem teoria parece que o teste não fica embasado, sabe? Tem pessoas que dão curso e não coloca essa parte da teoria, entendeu? Peraí aqui. Já vai direto para a aplicação, né? Eu não, eu gosto de dar aula teórica e depois ensinar a aplicação. Eu acho importante. Vou configurar aqui, tá? Peraí. Então, todo Rosemeire, mundo vendo aí? Rosemeire, Oi, você vai disponibilizar esses slides ou não? vou. É Tá. assim, ó. Eu vou colocar lá na minha plataforma, tá? E aí, na minha plataforma, eu vou explicar como que acessa. Ou então, eu vou fazer, como tem pouquinha pessoas, eu vou fazer a inscrição de vocês um por um, vou pegar o dado de vocês, vou fazer a inscrição e vou pedir para vocês acessarem. E aí, lá vai ter um link para vocês baixarem todo o material e as aulas gravadas por 6 meses, tá bom? Tá bom. Aí vocês vão precisar de comprar o protocolo, se vocês gostarem. Esse protocolo, ele vai complementar também o teste Bacoli, que é o teste de compreensão de leitura também, mas é o close. Então, o teste close também é legal colocar na bateria de avaliação, sabe? E tem um outro teste que é teste de compreensão de palavras. Então, você vai vendo como que se a criança não, como que se ela consegue identificar as palavras escritas corretamente, entendeu? Se está no léxico dela. Então, o Proncole já está gravado. Se alguém quiser, está lá na plataforma já, tá bom? Esse curso já está gravado. Então, ó, hoje eu vou começar a parte teórica, tá? São duas partes teóricas. Se der tempo, eu dou as duas hoje, tá? Mas se der umas 9 horas, eu acho que a gente podia parar, porque fica cansativo, dá muito tempo de aula, entendeu? Eu creio que é legal eu dar essa parte hoje, a outra parte amanhã é quinta, né? E depois na terça que vem a gente finaliza, para não ficar muito cansativo. Porque assim, as pessoas vão perdendo o foco quando fica muito, né? Muita coisa, tá? Tudo bem. Então, quem está entrando agora, eu vou falar sobre um pouco da teoria. Então, tem duas partes de teoria, tá bom? Vocês têm que saber o que é macro, microestrutura, entendeu? O que é texto expositivo, texto narrativo, isso é teoria. E o que o texto, o teste, ele é baseado em textos narrativos e textos expositivos. Então, você tem que saber o que é texto narrativo, o que é um texto expositivo. Ele é baseado em micro e macroestrutura. O que é isso? Então, como é que você vai aplicar um teste sem saber a parte teórica? Tá? Então, hoje é um comecinho da parte teórica do teste, tá bom? Então, depois vocês me falam se vocês gostaram dessa parte teórica aqui, se abriu, né, a mente, o que vocês acharam, tá bom? Então, assim, ó,
E falando um pouquinho da capacidade de ler, né, e compreender textos é fundamental para a nossa vida diária. E quando surge associada ao contexto educativo, reveste-se de uma importância maior porque se trata de um componente intrínseco ao desenvolvimento cognitivo. O que vocês acham que é intrínseco? O que quer dizer intrínseco? Quem sabe explicar para mim? Quando eu falo assim, intrínseco, é de dentro para fora, gente, certo? É o que a criança, ela vai adquirindo, eu falo assim, né, que toda criança, ela não nasce sabendo. Isso aí vai sendo construído no decorrer do tempo, né? Então, assim, intrínseco quer dizer assim, como que foi o ambiente dessa criança, né? Como que foi o processo educativo dessa criança desde lá da infância? A família leu para ela historinhas, contou historinhas, né? Pediu para interpretar histórias. O primeiro ano escolar dela, como é que foi? Foi uma alfabetização bem feita, uma alfabetização boa, com já interpretação de texto, mesmo que oralmente, que isso aí vai trabalhando a compreensão leitora. Essa compreensão de leitura, gente, ela não é assim, não é só ler um texto e compreender e pronto. Não, isso é trabalhado desde da infância, da primeira infância da criança. E quando a criança entra lá na pré-escola, já é trabalhado também. Quando a criança entra no primeiro aninho, para ter uma boa compreensão leitora, tem que ter uma base boa de alfabetização. Se a criança não teve uma boa base na alfabetização, provavelmente ela vai ter dificuldade de compreensão de texto, que são chamados o quê? Analfabetos funcionais. Os analfabetos funcionais são aqueles que leem, mas não compreendem o que lê, certo? Então, por isso que o Proncone ele vem aí para ajudar, tá? Para saber se a criança tem compreensão de leitura. Tá? Esse teste, gente, não é para medir quanto tempo a pessoa lê, né? Quantas palavras errou. Não, esse teste aqui é para avaliar a compreensão de leitura, tá? Então, quando eu falo nisso, né? Quando eu falo aqui, ó, peraí. Quando eu falo aqui, ó, se trata-se de um complemento intrínseco do desenvolvimento cognitivo escolar, então vou dar alguns exemplos aqui para vocês, o que ilustra esse desenvolvimento intrínseco. Então, olha só, aqui estão alguns exemplos de como a leitura de compreensão de textos são intrínsecas ao desenvolvimento cognitivo. Tudo faz base o quê? Da nossa cognição, tá? E isso serve o quê? Uma compreensão de texto, ela vai servir na resolução de problemas matemáticos. Por quê? Se você não tiver compreensão de leitura, você vai saber resolver um problema matemático? Vai ter dificuldade também, na matemática também, na ciência, na história, né? Então, antes de aplicar fórmulas, o aluno precisa entender o enunciado. A leitura crítica ajuda a identificar dados, relações e o que está sendo pedido, tá? Na interpretação de ciência e história, ao ler textos científicos ou históricos, o estudante desenvolve habilidades de análise, de inferência, vou explicar o que é inferência, e comparação de ideias, capacidades cognitivas fundamentais para o ser humano. Então, por que hoje em dia, na prova do Enem, tem tantas inscrições para o Enem e muitos repetem na prova do Enem? Por quê? Porque eles não têm essa compreensão de leitura. Elas não têm capacidade de desenvolver, certo? Inferências nos textos. Por que às vezes uma pessoa não consegue fazer uma boa redação? Para você fazer uma boa redação, para escrever bem, você precisa de compreender bem. E por que as crianças estão assim hoje em dia? Gente, nossas crianças estão assim porque elas leem muito pouco. Elas são alfabetizadas, pronto. Elas não leem. A escola não dá ali, por exemplo, antigamente, na minha época, quando eu estudava lá o oitavo ano, meu quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, tinha aquela coleção. Ai, não sei se a Cristi, mas daí lembra? Uma coleção, sabe? Que a gente tinha que ler, que tinha o Cortiço, tinha vários livros. Na minha época era o Vagalume. Isso, coleção Vagalume. Eu tinha que ler um livro daquele por mês, entendeu? E valia a nota. E depois, no finalzinho, vinha uma apostilinha que você tinha que responder todas as questões. Então, isso foi me ajuda. Que é desenvolvimento intrínseco? É isso, entendeu? É desenvolvendo essas competências desde da idade escolar ali. Então, o que acontece? A criança foi alfabetizada, segunda aninha, já tem que dar livrinhos ali como meta de leitura, como nota, valendo nota para ler. Você viu que a programação automática rápida, automática de... Como é que é? A promoção automática parece que não vai ter mais, né? Que conseguiram aprovar na Câmara. Então, o aluno ele não sabe ler, ele vai para o segundo ano.
Aí chegou no segundo ano, não sabe ler, vai para o terceiro ano. Parece que isso não vai poder mais. Eu repeti o primeiro ano e eu não fez nenhuma diferença na minha vida, entendeu? Porque eu terminei o primeiro ano, não estava alfabetizada, eu repeti, fiz de novo o primeiro ano, fui super bem alfabetizada. Eu acho que não estava preparada, alguma coisa assim, né? E hoje as crianças estão no primeiro ano com 6 anos de idade. Então, a maturidade dela, sabia que a maturidade da leitura, cognitivamente, a criança ela desenvolve até o terceiro ano? E como agora 6 anos já está no primeiro aninho, então terceiro ano, 7 no segundo, terceiro ano a criança vai estar com 8 aninhos ainda. Então, é mais idade, com 8 anos, que a criança desenvolve toda essa maturação cognitiva da leitura, tá? Então, essa importância, né, de desenvolvimento intrínseco tem a ver muito no cotidiano escolar, tem a ver muito assim, com atividades com bilhetes, avisos, regras, tá? Entender bilhetes da coordenação, instruções para trabalhos, regras da escola, exige leitura com compreensão, é essencial para a autonomia do aluno. Na produção de textos e argumentação, quem lê bem, escreve melhor. A leitura desenvolve vocabulário, estrutura de pensamento e clareza de ideias, impactando diretamente na expressão escrita. Por que que eu erro muito pouco para escrever? Por que que eu vou muito bem? Essa prova nacional de professores que vai ter, né? Acabei fazendo a inscrição, sabe? E vai ter redação. Então, se todos os que forem inscritos, se eles não têm prática boa de leitura, certamente vão rodar numa redação. Por quê? Se você não tem uma boa prática de leitura, de compreensão de leitura, você também não escreve bem. Você entendeu? Para escrever bem, você tem que ter vivência de mundo. Ler muito, né? Ler muito de revista, livros. Então, vai ajudar muito. Então, quem lê muito tem muito mais chance de escrever bem do que quem não lê nada, tá? Então, a leitura desenvolve o quê? Vocabulário, estrutura de pensamento e clareza de ideias, impactando diretamente na expressão de escrita. Então, por exemplo, uma criança que vai mal no teste Procone. Então, será que ela é uma criança, uma adolescente, né? Uma criança que pratica leitura? Será que ela lê, né? Será que sempre ela está lendo outros textos, outros livros, livros de contos, livros como é que fala? Ficção, né? Tem muita criança que gosta de ficção. Então, esses livros, o livro do gosto dela, né? Que a gente tem que ler o livro que a gente gosta, certo? Então, porque a leitura desenvolve vocabulário. Então, quando desde pequeno lá o pai lê para a criança já está desenvolvendo esse vocabulário. Então, uma família que nunca se lê, só fica no celular, só fica na internet, só fica no joguinho, você acha que a criança vai desenvolver competência, né? Vai desenvolver com vocabulário? Não vai, certo? Na formação de pensamento crítico, alunos que leem com profundidade aprendem a questionar, relacionar informações e formar opiniões fundamentais, pilares do pensamento crítico. Então, no atendimento, né, psicopedagógico, sempre é legal você colocar ali 5 minutinhos de leitura, 10 minutinhos de leitura para uma criança. Por quê? Para estar vendo já tem compreensão de leitura, ela lê um pouco, você pode ler um pouco. E isso é trabalhar já a intervenção. Que criança que não lê muito em casa, pelo menos lá na clínica com você, se você deixar um tempinho para ler, você já está ajudando ela nessa compreensão, né? Então, o acesso ao aprendizado da leitura apresenta-se como um dos múltiplos desafios da escola e talvez como o mais valorizado e exigido pela sociedade. Aprender a utilizar as estratégias de leitura usadas pelo adulto maduro, a fim de que se torne também um leitor eficiente e autônomo. Então, várias pessoas têm algumas estratégias de leitura. Ou eu gosto de grifar, né? Então, assim, eu estou lendo assim, aquela parte mais importante, eu gosto de dar uma grifadinha, né? Você pode fazer o mapa textual, o mapa mental, do que é mais importante, porque tem um autor que fala assim, aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada, certo? Então, se todo aluno, se o professor desce lá, porque história, geografia não são textos, a criança não tem que compreender, português também não são textos, quando está no terceiro, quarto, quinto ano, os textos são enormes, né? E a criança não tem que entender e compreender. Então, assim, quando a criança chega em casa, ela lê novamente, ela estuda novamente, ela faz releituras do que ela aprendeu na escola, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo, né? Ela está criando estratégias de leitura.
Porque senão, se a criança não utilizar de estratégia de leitura, ela não vai ser um leitor eficiente. E para que haja compreensão de leitura, tem que ter também, a pessoa tem que ser bom leitor, né? Ler com atenção. Atenção, gente, criança TDAH, né? Às vezes, muita criança pode não ir bem no teste do Proncone, por quê? Porque ela pode ter um possível TDAH. O TDAH também, ele ajuda muito a criança a se distrair, não ter atenção no que está lendo, tá? Então, o desempenho de escolares na avaliação do PROCONLE norteará o professor e o psicopedagogo na elaboração de atividades específicas que podem ser desenvolvidas para minimizar as dificuldades de compreensão apresentadas para seus escolares. Então, o que acontece, gente? Esse teste, você pode aplicar ele coletivamente ou individualmente na clínica. Depois eu vou explicar na aplicação como que vai aplicar, tanto na escola quanto na clínica. Então, se toda escola tivesse um protocolo de avaliação, tem tantos, né? Eu tenho os testes também do professor, da qual consoante do professor Rafael Pereira, que são ótimos também. Tem os protocolos de rastreio da Simone Capellini, que são ótimos protocolos para a escola perceber naquela criança, né? Porque o RTI, o Programa de Resposta à Intervenção, ele é bem legal para isso, né? Se você usar os protocolos de rastreio, você vai saber, por exemplo, naquela sala de aula, quantas crianças não estão alfabetizadas no protocolo de rastreio da primeira camada, certo? Aí, quantas crianças estão com dificuldade ali nos preditores da alfabetização? E o Proncone, quando chega lá no terceiro ano, quarto, quinto ano, é para você ver numa sala de aula quantas crianças não estão tendo compreensão de leitura. E aí você vai o quê? Pegar, trabalhar mais a compreensão de leitura com as crianças, porque não adianta nada aplicar protocolo e deixar por isso mesmo, né? Então, você aplica o protocolo de rastreio, para depois você fazer uma boa intervenção com essa criança, criar uma apostila para levar para casa, de textos para ler, para interpretar, sabe? Então, preciso fazer uma inferência com essa criança, certo? Então, a aprendizagem somente se processará se houver a compreensão daquilo que o escolar lê. Coloquei até em negrito aí. Se a criança não tiver compreensão daquilo que lê, ela vai ser o quê? Um analfabeto funcional. Você entendeu? E aí, isso não é bom, né? Então, pode ser enganada, né? Pode ser enganada aí pela sociedade. Olha só que vergonha, gente. A avaliação do PISA, o Brasil está em 53º lugar, colocação em 20º, de 65 países, né? Avaliados. Tem que ver se isso aqui também está recente. Tendo obtido 412 pontos em leitura, alcançando apenas o nível 1. O nível 1 significa que esses escolares são capazes de encontrar informações explícitas nos textos e relacioná-las com o cotidiano deles, obtendo apenas o grau mínimo de habilidade de leitura. Então, quer dizer o quê? Que no PISA, o país, o Brasil, ele está no nível 1. Nível 1 quer dizer o quê? Que as crianças estão no grau mínimo de habilidade de leitura. Olha que vergonha, gente. As crianças não estão conseguindo compreender o que leem, tendo compreensão de leitura. Por isso que elas estão ali em quase um dos últimos, né, países na avaliação do PISA. E na avaliação do PISA, a leitura é considerada a principal habilidade avaliada, pois a influência do desempenho dos escolares nas demais habilidades também avaliadas como matemática e ciência. Por quê? Porque eu preciso de ter compreensão de leitura em todas as áreas. A criança que não tem compreensão de leitura na linguagem não vai ter compreensão de leitura também em matemática, em história, geografia, vai afetar todas as outras áreas, tá? Então, assim, nós estamos bem desclassificados mesmo em relação ao PISA, em relação à compreensão de leitura. Então, os escolares com problemas de compreensão não conseguem extrair informações importantes de que precisam para o seu aprendizado escolar, ficando atrasados em relação aos seus colegas de classe. Por isso que, às vezes, gente, eu sou a favor dessas escolas que são apostiladas, sabe? Tipo Ângulo, que mais? Objetivo, Ângulo. Porque, assim, fica padronizado, né? Fica uma coisa mais padronizada. E quando, né? Uma cidade é de um jeito, outra cidade é do outro, uma escola é um livro, outra escola é do outro. Então, não tem um padrão, certo? Para você. Então, uma outra coisa que eu não concordo, tá? Por exemplo, o aluno anota, aqui, vamos supor, estou falando aqui um exemplo daqui da minha cidade. A nota, a criança tirando 5, né? Vamos supor, tem as questões lá, e se a criança acertar 5, como é que fala?
A nota é 5. O 5 é como se fosse um 10, sabe? Sim. Esqueci como é que fala mesmo. Como é que fala, gente? E aí, vamos supor que a nota lá é 5. Né? Quem que lembra aí como é que fala? A nota é 5, certo? Aí, se a criança tirou 3 na prova, a média é 5. Então, se ela tirar 5, ela já passa de ano. Então, por exemplo, ela tirou 3 na prova. Aí o professor dá um trabalho, vale 1 ponto. Olha o caderno da criança, mais 1 ponto. Passou na prova. Então, olha só, né? A exigência é mínima demais. As escolas particulares, geralmente, a média é 7, entendeu? A média é 7. Então, uma prefeitura que a média coloca como média 5, está rebaixando muito os alunos em relação ao desempenho delas em relação a uma escola particular que a média é 7. Uma escola que a média é 7, os alunos vão ter que se esforçar muito mais, estudarem muito mais, certo? Do que uma escola que a média é 5. Então, além de tirar 3 na prova, ainda tem trabalho, que vale 1 ponto, caderno lá, que vale 1 ponto, e aí tirou a média. Então, a exigência é muito pouca, por isso que o Brasil está quase em último lugar na avaliação do PISA. Então, assim, não tem muita exigência, né? Então, Storrant, tá? Salienta que, como a capacidade de leitura é, em geral, avaliada em termos das habilidades de decodificação, os problemas de compreensão podem facilmente ser negligenciados ou confundidos com preguiça. Por isso, é importante avaliar formalmente as habilidades de compreensão dos escolares para que as suas dificuldades sejam detectadas e possa ser prestado o auxílio necessário para que esses escolares, para que suas dificuldades sejam detectadas, para que esses escolares consigam desenvolver o seu aprendizado. Então, se a criança não tiver uma boa decodificação, ela vai ter problema ali de compreensão, principalmente as crianças com dislexia, gente. Uma criança com dislexia, né, que tem ali um transtorno de neurodesenvolvimento, ela vai ter muita dificuldade na decodificação de uma palavra, por exemplo, uma palavra desconhecida. E a criança com transtorno do neurodesenvolvimento, se ela tem dificuldade para ler uma palavra desconhecida, ela vai ter dificuldade para ler uma frase. Se ela tem dificuldade de ler uma frase, por exemplo, um parágrafo de um texto, ela vai ter dificuldade de ler, às vezes, o texto todo. E se ela tem dificuldade de ler um texto inteiro, ela não vai conseguir fazer inferência e não conseguir, por exemplo, ter compreensão de leitura. Então, uma criança com diagnóstico de dislexia, tanto nas provas, ela tem que ter uma adaptação. Como ela não consegue ter uma habilidade boa para decodificar as palavras, então ela precisa ter um leitor. Ela tem que ter um ledor para ela. Tanto nas provas do Enem, ela tem que ter um ledor para ajudar, sabe, na leitura, na compreensão desse texto. Porque às vezes ela ouvindo o texto, ela tem compreensão. Mas ela lendo, ela não vai ter compreensão de leitura. Por quê? Porque ela é disléxica, por exemplo, ou uma hipótese de dislexia, entendeu? Então, a decodificação é muito importante. Então, a compreensão é uma habilidade que envolve o quê? Diversos mecanismos cognitivos, gente. Por isso que o dislexo tem dificuldade, certo? E também se não é uma prática que começou lá, né? Lá desde o primeiro aninho, desde a infância. Então, mais a criança vai ter dificuldade de ter compreensão de leitura. Então, por quê? Exige mecanismos cognitivos e que os protocolos de avaliação dificilmente conseguem analisar e mensurar todos esses mecanismos. Para a construção do PROCONE, baseados no modelo de representação mental, no qual a compreensão envolve o quê? Movimento de microestrutura e as relações entre essas proposições, conduzindo a uma representação de macroestrutura do texto, que eu vou explicar depois, tá? A qual se dá por meio da integração das informações literais contidas no texto, como os processos inferenciais também, e assim como a ativação do conhecimento prévios para a representação e a integração final coerente do texto. Gente, olha, tudo isso o aluno ele vai precisar para que ele faça uma boa compreensão de leitura, tá? Porque ele existe de mecanismos cognitivos, certo? Então, assim, a ativação de conhecimentos prévios, por exemplo, se a criança não conseguir ativar os conhecimentos prévios na hora de ler um texto, ela não vai ter compreensão de leitura. Por isso que a vivência é muito importante, a criança lê muito é muito importante, né? O ambiente que ela vive é muito importante, uma boa escola
né? Que uma professora que lê bastante para os alunos é muito importante. Tudo isso vai ajudar. Então, as bases de cognitivo-linguísticas para a compreensão de leitura, certo? Então, o que quer dizer, tá? Quer dizer que a compreensão de leitura não é um processo automático. Como eu falei já, as crianças não nascem sabendo. A leitura, a escrita, ela existe apenas há 5.000 anos, certo? Então, o nosso cérebro, ele não foi preparado para ler, tá? Quem já leu o livro DRN, de Neurônios da Leitura do DRN, o que acontece? O nosso cérebro, quando a criança nasce, ele foi feito para quê? Para reconhecimento de faces, reconhecimento de objetos. O cérebro do bebê, ele não nasce para ler. E isso vai acontecendo conforme a criança até 2, 3, 4 anos, 5 anos, o cérebro dela, os neurônios delas, eles foram, né, feitos para quê? Para reconhecimento de objetos, de faces, até reconhecer o que é um pavão, reconhecer o que é um boi, quem é a mamãe, quem é o papai, quem é o, né, o irmãozinho, o miado do gato, o gatinho, o cachorrinho. Então, isso, né, são também o vocabulário que a criança vai adquirindo. Vocabulário e sabendo o que é cada objeto, o que é cada coisa, né? E aí, conforme a criança vai aprendendo a ler, isso está tudo do lado esquerdo do cérebro, esse reconhecimento de face. Conforme a criança vai entrando para a escola e vai aprendendo a ler, esse reconhecimento de face de objetos vai passando para o lado direito do cérebro, e o cérebro vai abrindo espaço, né? A cognição ali, os neurônios, vai abrindo espaço para o lado esquerdo do cérebro começar a entrar o processo do reconhecimento do alfabeto, reconhecimento de sílabas, reconhecimento de letras, reconhecimento de palavras, depois frases, depois textos, né? A parte da escrita também. Então, olha só, como que é, né? A ciência. A ciência descobriu isso. O Dehaene, no livro Neurônios da Leitura, ele descobriu isso, tá? Então, a compreensão de leitura não é um processo automático, ela vai acontecendo aos poucos, e o cérebro vai se modificando aos poucos para que haja essa compreensão de leitura, tá? Então, ela exige o funcionamento coordenado de múltiplas habilidades cognitivas e linguísticas que atuam simultaneamente no momento da leitura. A chamada base cognitivo-linguísticas, que são o quê? Os pilares que sustentam essa competência e envolvem desde a decodificação fonológica até o uso de estratégias metacognitivas de interpretação. Olha só como é importante a criança ter essa base na alfabetização, ela tem que ter essa base de codificação fonológica. Porque se ela não tiver essa base, essa competência lá na alfabetização, na pré-alfabetização, que agora tem tem o Pro-Alf e o Pré-Alf, né, agora. E agora a Simone Capellini também lançou o protocolo cognitivo linguístico, o que vem antes do IPPL. Deixa eu ver se está aqui no meu bolso, mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, não, esse aqui não. Peraí. Então, ó, então, assim, esse aqui, ó, PAPL, eu vou falar PAPL, mais fácil. Esse aqui, ó, PAPL, certo? É o protocolo de avaliação dos preditores da leitura da pré-escola, tá vendo? Agora, acabou de ser lançado esse, entendeu? Para você saber se a criança está preparada ali na pré-escola referente às habilidades cognitivo-linguísticas, que são quando eu falo de base cognitivo-linguística, são esse aqui. Então, esse protocolo aqui, certo? Esse aqui agora ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar pré-escola. Eu vou dar um curso desses dois protocolos, tá, gente? Depois, que eu quero montar. Eles fazem parte da primeira camada do RTI. E o IPPLR, primeiro e segundo ano. Então, você consegue observar lá na pré-escola, né, o que você precisa trabalhar com essas crianças para poder ela ter essa base cognitivo-linguística, tá? Que sustentam essa competência e envolve o quê? Desde a decodificação fonológica até estratégias metacognitivas de interpretação. Então, essa base é muito importante, tá? Então, quando eu falo de consciência fonológica e decodificação, certo? Então, a consciência fonológica, a habilidade de perceber,
segmentar e manipular os sons da fala. Então, isso aqui, gente, que eu falei para vocês, são conhecimentos científicos para você perceber o porquê que aquela criança do terceiro ano ela não tem compreensão de leitura. Porque, às vezes, aquela falta de compreensão de leitura está lá na base, certo? E aí, às vezes, você vai ter que aplicar nela, depende da idade escolar, né? Se for terceiro ano, o protocolo cognitivo-linguístico usou o PCLR, para saber se ela tem essa base cognitivo-linguística, que eu consigo observar. Essa base cognitivo-linguística agora, da pré-escola, o protocolo, né? Da pré-escola, que é o PAPL, o IPPLR, que é o do primeiro e segundo ano, e eu tenho o protocolo cognitivo-linguístico que posso usar também segundo e terceiro ano, e o PCLR, que eu posso usar. O PCLR já tem gravado, tá, gente? Está lá no meu site, se alguém quiser. Que avalia o terceiro e quarto ano, tá bom? Então, eu não vou direto no teste, eu gosto de aplicar, eu gosto de ensinar a base científica para esses alunos. A diferença do meu curso para outros cursos é essa, entendeu? Eu, eu gosto de que o pessoal entenda essa base científica, eu acho que é importante. Então, quando eu falo de consciência fonológica e decodificação, a consciência fonológica, a habilidade de perceber. Ó, o que é consciência fonológica? Guarda e faça um mapa mental aí da aula, tá? A habilidade de perceber, segmentar e manipular os sons da fala. É uma base imprescindível para que o leitor iniciante consiga decodificar palavras. DRN afirma que, sem a decodificação precisa dos sons das linguagens, a compreensão de leitura nunca se tornará automática e fluida. Eu estou com o menininho, ele está no primeiro aninho. Gente do céu, ele está dando trabalho para ensinar a ler, viu? Está dando trabalho. Então, eu gosto de usar, quando eu falo ali, consciência fonológica, eu tenho que ensinar o som das letras. E é legal vocês usarem o Grafo Games. Porque o Grafo Games, gente, por exemplo, agora ele está na parte do Grafo Games, né? Começa lá das vogais, que junta assim, ó, sh, né? Aí tá assim, sh, aí junta assim, shu, né? Aí tem lá, aí junta, B, U, A, ba. E aí depois tem vários balõezinhos, né? Que tem misturadinhas o ba, o chá, o che, o chi, né? Tem as sílabas, e aí e fala o sonzinho, né? E a criança tem que clicar no balãozinho correto. Estou trabalhando o quê? Consciência fonológica essa criança, né? Estou trabalhando o sonzinho das letras. Só que consciência fonológica não é só trabalhar o som das letras. Tem outros itens também que vocês vão precisar de trabalhar, tá? Então, quando vocês têm que gravar muito bem isso. A consciência fonológica é a habilidade de perceber, segmentar e manipular os sons da fala. É uma base imprescindível para que o leitor iniciante consiga decodificar palavras. DRN afirma que sem decodificação precisa dos sons da linguagem, a compreensão de leitura nunca se tornará automática e fluida. Olha só, gente, não é forte o que ele fala? Fala se não é. É muito forte. Se todo professor, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, né, ele só essa partezinha desse texto aqui já abre o olho de muito profissionais, certo? Mais um pouco. DRN afirma, de novo, ó, sem a decodificação precisa dos sons da linguagem, a compreensão de leitura nunca se tornará automática e fluida. Exemplos práticos para aplicar em sala de aula, por exemplo, jogos de rima e literação, estimular o reconhecimento de sons semelhantes nas palavras, segmentação oral de palavras, pedir que as crianças batam palmas para cada som ou sílaba. Eu não gosto de bater palma. Eu gosto no dedinho. Por exemplo, macaco, macaco. Ou bolinhas, ou tampinhas de garrafa, macaco, ou tampinha. Porque você vai bater palma, gente, se for uma palavra de 5 sílabas, a pessoa, liquidificador. A criança já esqueceu ali, já se atrapalhou todo dia na palma. Então, eu não gosto. Palma só se for 2 sílabas, ó. Bota, né? Macaco. Tudo bem. Agora, 4, 5, 6 sílabas, bater palma, a criança se perde, né? Então, trocas de fonemas. Exemplo, o P de pato por G. O que fica? Gato, né? Ajuda na flexibilidade cognitiva e manipulação fonêmica. Brincadeiras com onomatopeias e sons do cotidiano. Desenvolve a escuta atenta e a associação entre o som e sentido. Trabalhos com letras móveis e leitura de pseudopalavras promove a conexão entre fonema e grafema, essenciais para uma boa fluência. Pseudopalavra, gente, nos protocolos da Simone Capellini, a maioria
dos testes têm pseudopalavras. Por quê? Porque a pseudopalavras, ela vai pegar a área eu tenho a minha área lexical e a minha área fonológica, certo? Então, quando eu sei ler pseudopalavras, então quer dizer que a minha área fonológica ela está boa, né? Minha consciência fonológica ela está boa. Criança que não consegue ler bem pseudopalavras, quer dizer que o léxico dela ainda não está bem formado, tá? Então, e crianças com dislexia, possível dislexia, elas vão muito mal em leitura de pseudopalavras, entendeu? Eu tenho minha zona lexical, que é minha zona fonológica, né? A área lexical era fonológica no lado esquerdo do cérebro. E a minha área lexical quer dizer o quê? Que essas palavras já foram para a minha memória de longo prazo, entende? Se eu ler silabadamente, pausadamente, a minha leitura ainda está fonológica, ainda não está na minha área lexical, que é na minha zona lexical somente palavras que eu já reconheço, que eu bato o olho, igual agora, eu leio rapidinho. Por quê? Porque essas palavras já tá na minha memória de longo prazo, ela está na minha compreensão lexical de leitura, tá? Vocês estão entendendo? Vocês querem fazer alguma perguntinha? Vocês estão gostando? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Não, tranquilo. Tá entendendo? Rosemary, Ó, uma outra base do cognitivo da compreensão de leitura é o quê? Vocabulário e conhecimento semântico. Então, compreender o que se lê também depende da extensão de vocabulário e capacidade de acessar o significado da palavra no contexto, tá? Então, Beck, tá? Ele fala assim, eles defendem que um leitor só compreende um texto se entender os termos usados e puder fazer ligações com conhecimentos prévios armazenados na memória de longo prazo. Olha a importância desse intrínseco, né? De dentro para fora que eu aprendo na minha vida, na minha vivência, entendeu? Então, tudo que a criança aprende na vivência, por exemplo, a criança não conhece, a mãe lê um texto para a criança, e a criança não sabe o significado daquela palavra, certo? E outra, no português, tem muitas palavras que têm duplo sentido. Eu tenho manga de chupar, de comer, eu tenho manga de blusa, certo? Então, vai depender do contexto que eu estou lendo ali, para entender se aquela palavra manga é, é, é uma fruta, ou se aquela palavra manga é manga de uma blusa, né? Então, a manga da minha blusa rasgou. Então, né? Então, a criança tem que ter o quê? Inferência, ela tem que ter extensão de vocabulário, né? Acessar o significado das palavras no contexto. Então, quando eu leio uma palavra, eu tenho, né? Eu tenho cheque, eu não uso mais cheque, dando um exemplo, mas eu tenho cheque com CH, que é um papel, né? Que eu preencho, eu tenho cheque com X, que é um jogo, né? Um jogo que é o checkmate lá do jogo do xadrez. Então, assim, então no português tem muito isso, né? Tem muitas palavras que são escritas, que são a mesma, e isso é importante trabalhar com as crianças, porque as crianças vão ter que uma extensão de vocabulário. Então, a leitura de livros para as crianças são importantes por causa disso. Você, que palavra que vocês não entenderam desse livro? Aí você vai lá, olha o vocabulário, fala para a criança, né, o significado daquela palavra, e isso vai sendo armazenado cada vez mais na memória de longo prazo. E quando a criança vai fazer uma leitura, quando o adolescente, o adulto, nós vamos fazer uma leitura, sempre nós vamos resgatar na nossa memória de longo prazo aquele vocabulário. E quando você não entende, você vai buscar o quê? Hoje eu busco o Google, né? Antigamente, hoje ó, não é nem Google mais, hein? Hoje é chat GPT, né? Você joga no chat GPT e já explica tudo. Então, essa memória de trabalho, tá? Permite ao leitor manter informações, tá? Enquanto realiza inferências e compreende frases mais longas e complexas, certo? Porque no teste Proncone, tá? Nos textos expositivos, vão ter muito mais palavras complexas do que em textos narrativos. Textos narrativos são muito mais fáceis para as crianças, que eu vou explicar depois, do que textos expositivos. Depois vocês vão entender por quê, tá? Então, segundo... tem umas palavras difíceis de falar, né? Swenson, 2009, déficits nessas funções cognitivas estão associados às dificuldades significativas de compreensão de leitura, especialmente em crianças com TDAH ou dislexia, certo? Então, quer dizer o quê? Muitas vezes você vai fazer uma avaliação, certo, dessa criança e você coloca lá o teste, alguns testes que têm a ver com um pouquinho de memória de trabalho, e essas crianças não vão bem. Então, o que acontece? Quando ela vai lá no teste Proncone, pode ser que elas não vão bem também.
Mas não porque ela não tem, às vezes, não tem compreensão de leitura, porque elas têm um possível TDAH, possível dislexia. E às vezes você fazendo uma leitura oral para essa criança, ela consegue responder oralmente as respostas, entendeu? Por quê? Porque às vezes a falta de atenção não deixa a criança compreender a leitura, e a criança disléxica também ela não consegue também, porque ela tem tanta dificuldade para ler um texto, que quando ela termina de ler, não consegue compreender, tá? Então, então, a memória de trabalho é isso, entendeu? Ela permite que ao leitor manter informações enquanto realiza inferências e compreende frases mais longas e complexas. Quer mais que um vestibular, um concurso? Quem já participou de concurso? Então, quando você lê lá todo o texto, né, uma prova, você lê lá todo o enunciado, certo? E aí, quando você vai ver lá as perguntinhas, ele já esqueceu tudo que ele leu lá no enunciado. Aí tem que voltar a reler de novo aquele enunciado, entendeu? Para poder conseguir fazer inferência. Então, às vezes, muitas crianças também, elas vão ler uma primeira vez e já vão responder. E isso é um erro. E isso não é uma boa estratégia. Por quê? O que você vai ensinar na intervenção? Essa criança que não foi bem no teste, para começar a ter estratégias de leitura. Por quê? O que é? Se ela lê e já responder, ela tem muito mais chance de errar do que ela ler de novo e ter certeza do que ela está respondendo. Então, tem criança que às vezes ela tem que repetir, né? Ler o texto, e às vezes repetir, ler de novo o texto, né? No teste não vai poder, tá, gente? Não dá, como é uma avaliação, ela vai poder ler o texto uma vez, mas depois eu vou explicar isso para vocês. Então, mas vamos supor, é uma intervenção, é uma prova que ela está fazendo, um concurso, e às vezes ela precisa de ler, reler, para conseguir achar a resposta. E isso é trabalhar as funções cognitivas, metacognitivas, a inferência, certo? Principalmente crianças com TDAH, tá? Então, isso, eu estou trabalhando o quê? Memória de trabalho e atenção. Como eu falo, sempre eu falei, se eu não tiver atenção, vou ter dificuldade para aprender. Para aprender, eu preciso ter atenção para ler. Porque quando eu vou ler para responder questões, eu tenho que ter uma atenção dobrada ainda. Porque eu tenho que ler para fazer inferência dessa leitura, para resgatar meus conhecimentos prévios, né? Para conseguir depois ir lá olhar as alternativas, que geralmente são 4 alternativas, 5, para saber qual alternativa que eu consigo responder aquela questão, tá? Ah, acabou indo depois aqui, né? Então, a atenção sustentada garante o foco necessário durante a leitura. E muitas crianças TDAH, ela não tem ela tem muita dificuldade nessa atenção sustentada, tá bom? Então, quando eu falo de inferência, tá? E integração de informações, é isso. Compreender um texto vai além do que está escrito literalmente. O leitor precisa inferir informações implícitas. Lembra aquilo que eu falei? Que é de dentro para fora. Integrar ideias, identificar relações causais, temporais e lógicas. Certo? Tudo isso ele vai precisar para conseguir ter uma interpretação. Esse texto está no passado, está no futuro, né? Os personagens, como que eles estão assim, conversando, se for um texto que tem personagens, né? É um texto científico, do que está falando esse texto científico, né? Está falando do animal, né? Quando esse animal, vamos supor, dinossauros, supor, seja um texto de dinossauros, né? Então, ele tem que fazer inferência ali, né? Temporais, lógicas, causais, né? Quando surgiu os dinossauros, né? Que época? Bom, né? Vamos ver o texto, né? Qual foi o primeiro cientista que escreveu sobre isso? Alguma coisa assim. E Kinish, ele fala assim, que a compreensão ocorre quando o leitor constrói um modelo mental coerente a partir da integração entre as informações do texto e seus conhecimentos prévios. Olha só, a importância desse conhecimento prévio para que a criança faça inferência e compreenda o texto. Gente, ó, vocês vão... Faça mapa mental aí, põe lá no grupo, hein? Vamos ver, tarefa para vocês. Então, a compreensão leitora não é só ler um texto e pronto, não é só ensinar vocês a aplicar o teste e pronto. Vocês têm que entender que para compreender um texto, a pessoa tem que ter essa memória de trabalho, tem que ter atenção, tem que fazer inferência, tem que resgatar informações de conhecimentos prévios. Tudo isso
entendeu? É um modelo mental coerente para que a criança consiga fazer inferências, entendeu? Agora, por que que as crianças estão lá, no nosso país, estão quase no último lugar no PISA? Porque não é ensinado isso. Eu creio que as escolas estão tendo dificuldade para ensinar a criança, entendeu? Alguns exemplos práticos. Leitura com perguntas inferenciais. Por exemplo, após o texto, pergunte: por que os personagens agiu assim? Ou o que pode acontecer depois? Certo? Linha do tempo com fatos e causas. Ajuda a construir relações temporais e causais entre os eventos do texto. Eu já estou dando dicas para vocês fazerem o quê? Intervenção. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, a criança que não for bem, certo, na avaliação do Procon, vocês vão usar essas estratégias, exemplos práticos para fazer uma boa intervenção com essa criança depois, entendeu? Conexão com vida real estimula a criança a relacionar o conteúdo com experiências pessoais. Você já passou por algo parecido? Mapas conceituais com ideias-chave auxilia na integração de ideias e organização de compreensão. Teatralização ou dramatização da história, ativa a construção de modelos mentais e favorece a interpretação mais profunda. Ou você pode pedir para a criança dividir a folha em 4 partes, em 6 partes, ela fazer um desenho, né, relacionado com esse texto, e aí ela fazer um reconto. Então, tudo isso eu estou usando estratégia para que ela comece a fazer inferência e guardar na memória dela, né, para resgatar depois esses conhecimentos prévios para que consiga depois fazer uma boa interpretação de leitura, tá bom? Então, olha só, a inferência e integração de informações é muito importante para que se construa isso com a criança no decorrer do tempo, né? Agora, quando eu falo de metacognição e autorregulação, certo? A metacognição permite ao leitor monitorar sua compreensão, identificar quando não entendeu algo e adotar estratégias para reparar isso, como reler ou fazer perguntas, tá? E essa autorregulação é fundamental para o sucesso do leitor. Flávio fala assim: percussor do conceito, destaca que os leitores proficientes sabem o que fazer quando não sabem o que estão lendo. Então, o que ele vai fazer? O que é metacognição? É ele voltar a ler novamente, tentar compreender. Gente, concurso, o que é mais que concurso? Né? Para eu passar no concurso, por exemplo, que eu prestei aqui na prefeitura, quando teve a prova, primeira coisa, tem que ficar muito calma, né? Segunda coisa, eu tenho que fazer essa metacognição. Eu tenho que ler, eu tenho que, por exemplo, tem muitas questões, gente, que elas são contrárias. Eu tenho que tentar identificar aquela questão que não bate com a resposta. Você entendeu? Eu tenho que grifar, certo? Quando tem lá o mas, porém, no entanto, são dicas, às vezes, que eu preciso de entender para poder conseguir achar a resposta correta. E aí, isso tudo, eu estou usando o quê? A minha metacognição, certo? Essa metacognição que vai fazer com que eu vou monitorar a minha compreensão. Só que isso tem que ser ensinado. Qual estratégia que eu vou utilizar, certo? Para conseguir compreender aquele texto, né? Ou, por exemplo, eu posso reler um texto ou fazer perguntas, né? Para fazer perguntas. Então, isso tudo é muito importante, tá? Para que o aluno ele consiga compreender o que está lendo. Então, assim, essa compreensão de leitura, ela é... Aconteceu aqui. Peraí. Ai, desligou aqui, gente. Então, essa compreensão de leitura, ela é muito importante, tá? Então, o teste Procon, ele vem para isso. Ele vem para ajudar, né, a criança nessa... Deixa eu voltar aqui, ó. Então, quando a criança tem uma boa compreensão de leitura, ela vai ter o quê? Vamos fazer uma revisão aqui do que eu falei. Consciência fonológica e decodificação. Ela é muito importante para que a criança tenha compreensão de leitura, que eu já expliquei. Vocabulário e conhecimento semântico, né? É muito importante. Compreender o que se lê também depende da extensão do vocabulário e da capacidade de acessar o significado de palavras no contexto. Então, se a criança não tem um bom vocabulário, uma boa vivência ali, né, no meio ambiente que ela vive, uma boa escola, uma boa educação, pode ser que ela tenha o quê? Dificuldade na compreensão de leitura, certo? E esse vocabulário, ela tem que estar na memória de longo prazo
para que, quando ela lê um texto, ela vem resgatar os conhecimentos vividos ali, para que tenha uma boa compreensão de leitura. A memória de trabalho e atenção são essenciais para uma boa compreensão de leitura. Então, a memória de trabalho permite o quê? O leitor manter as informações enquanto realiza o quê? Inferências e compreende frases mais longas e complexas. Então, como eu falei, crianças com possível TDAH e dislexia, elas vão ter muita dificuldade em leitura, porque elas demandam de muito funções executivas, muita memória de trabalho para conseguir compreender um texto. Outra coisa, inferência e integração das informações. Isso é muito importante para a compreensão de leitura. Compreender um texto vai além do que está escrito literalmente. O leitor precisa de fazer inferências, informações implícitas, ideias, né? Integrar ideias, identificar relações causais, temporais e lógicas no texto. Então, esse compreender um texto, a criança tem que começar a construir ali desde a base, desde ali do primeiro aninho, desde ali quando ela está no processo de alfabetização. E essa inferência e integração, elas vão ajudar muito na construção de informações para a criança compreender um texto que lê. E metacognição e autorregulação. Sem metacognição, como é que eu vou ler? Eu não entendi o que eu li, por exemplo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler novamente aquele pedaço que eu não entendi, vou tentar grifar, eu vou tentar colocar palavras-chave, eu vou jogar no Google ou no ChatGPT aquela palavra que eu não compreendi, e aí isso está fazendo o quê? Uma metacognição. Então, isso é tudo importante para que eu seja o quê? Uma leitora proficiente, certo? Então, gente, a leitura é um processo complexo, que envolve duas etapas principais e interdependentes: a decodificação e a compreensão. Ambas são fundamentais para que o leitor atribua o sentido ao texto. Olha só, eu já expliquei o que é decodificação e o que é compreensão de leitura. Então, o teste Proncone, ele veio para isso, para ajudar a criança, né? A criança que não decodifica bem, ela não vai compreender bem. A criança que lê um texto silabado, lê um texto, né, muito lento, sem inferências, sem entender o contexto das palavras escritas, ela não vai ter uma boa compreensão de leitura. Então, crianças que são vividas com mais vivências de mundo, crianças que leem mais, crianças que ela faz inferências, que elas buscam o vocabulário daquelas palavras que não entende, elas vão ter muito mais compreensão de leitura do que crianças que não leem muito. Agora, eu vou dar uns exemplos para vocês de metacognição, tá? Quando eu falo em metacognição, a metacognição, ela permite ao leitor monitorar a sua compreensão, identificar quando não entendeu algo e adotar estratégias para reparar isso, como reler ou fazer perguntas. Quando eu faço um concurso, por exemplo, né, quantos concursos eu já não fiz? Então, metacognição é eu conseguir fazer inferência daquela pergunta enorme e depois tem as questões, e eu consigo fazer uma inferência, ler várias vezes, procurar uma palavra-chave, né? Fazer perguntas para mim mesmo para conseguir achar a resposta correta. Então, compreensão de leitura é isso, é ler um texto, aí eu tenho as perguntas e eu conseguir, né, fazer inferência e conseguir achar a resposta correta daquele texto que eu estou lendo. E para isso, para que haja metacognição, eu preciso ter uma autorregulação na leitura. Essa autorregulação, ela é fundamental para o processo de leitura, pois estimula a autonomia e a consciência sobre o próprio processo de leitura. Eu estou lendo muito rápido, por exemplo, então eu vou me autorregular para ler mais devagar, porque assim, gente, criança que lê muito rápido não quer dizer que ela tem compreensão de leitura. Muitas crianças chegam para você na clínica, elas vão ler um texto rapidamente, bem rápido mesmo. E aí, será que ela compreendeu o que ela leu? Então, é isso que fica a pergunta. Leitura rápida não quer dizer que ela tem compreensão de leitura, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E Flávio, 1979, afirma: leitores proficientes sabem o que fazer quando não sabem o que estão lendo. Tá? Exemplos práticos de estratégias metacognitivas. Por exemplo, tá? Pedir ao aluno, pense alto ao ler. Ajuda a tornar visível o raciocínio e onde ele se interrompe.
Ensinar perguntas-chave durante a leitura. Entendi o que li? O que o autor quer dizer com isso? O que vem depois? Fazer pausas intencionais no texto para a reflexão promove autoconsciência e monitoramento da compreensão. Usar marcadores visuais como post-its, setas, destaques, para registrar onde houve dúvidas ou necessidade de reler. Grifar, fazer mapa textual, pegar aquela palavra que você não conhece e no Google pesquisar, e no ChatGPT pedir para dar exemplos. Então, gente, chat GPT, ele vai ajudar muito, muito, muito mesmo, quando a pessoa sabe usar, né? E para que haja uma boa compreensão de leitura, eu tenho que ter o quê? Uma boa decodificação. Tá? O que é decodificação, gente? É transformar o símbolo em sons. A decodificação é a primeira etapa da leitura. Ela envolve traduzir símbolos gráficos, letras, palavras e os sons da fala. É o processo mais mecânico, mais essencial. Já falei que DRN, ele falou, ser uma boa decodificação, vai ser muito difícil de ter um leitor, um bom leitor. Para que seja um bom leitor, ele tem que ter uma boa decodificação, tá? Então, lá na alfabetização, se a criança não foi bem alfabetizada, ela vai ter muita dificuldade de compreensão de texto e ser uma boa leitora. É um processo mais mecânico, mas é muito essencial, tá? Como ocorre? O cérebro, ele identifica visualmente a letra, tá? Que é lá que no nosso lobo hospital, né? Vai decodificar a letra e vai associar essa letra ao grafema, ao seu fonema correspondente. Quando eu falo grafema, por exemplo, a letra M. Qual que é a letra M, né? O grafema. Qual que é o fonema da letra M? Certo? O C, por exemplo. O C eu vou ter o som de K, né? Quando eu falo, por exemplo, assim, ó, quando usa a consciência fonológica para segmentar palavras em sons, vou dar um exemplo, a palavra casa. Quais são os fonemas de casa? É K, A, Z, A. Porque tem um som de Z, tem um som de K, certo? O C tem som de K, o S tem som de Z. Esses são os fonemas. Só que quando a criança vai escrever, ela tem que saber que esse K da casa é o C, que tem o mesmo som de K, certo? E o S. Certo? Então, o leitor utiliza os conhecimentos do sistema de escrita alfabética para unir esses sons e formar palavras. Foi o que o DRN disse no livro Neurônios da Leitura. Quanto mais automatizado esse processo, mais fluente o leitor se torna e menos esforço precisa fazer para decodificar. Porque eu estou na minha rota fonológica, estou decodificando. Quando eu vou para a minha rota lexical, o que eu faço? Eu já estou com as minhas palavras na minha memória de longo prazo. Então, DRN, certo? Ele, de novo, para vocês guardarem isso, DRN ele fala: a decodificação é como a entrada de dados no cérebro. Se os dados não entrarem de forma clara e precisa, a compreensão será prejudicada. Olha só que bacana, gente, entendeu? Então, quando a criança ela vai ler, quando ela lê muito rápido um texto também, pode ser que ela não tenha, ela está até decodificando bem, lendo muito rápido o texto, mas pode não ter compreensão de leitura por ela ler muito rápido. E quando a criança também, ela decodifica muito lentamente um texto, ela também, né, é como uma entrada de dados do cérebro, essa entrada vai entrar muito lentamente nos dados na memória, e aí vai dificultar na compreensão de leitura, tá? Então, a compreensão é o objetivo final da leitura. O que vem antes? A decodificação. O que vem depois? Compreensão. Decodificação e compreensão estão interligados no processo de leitura. Então, o leitor ele precisa interpretar, integrar e refletir sobre as informações lidas. Como ocorre? O nosso cérebro, ele acessa o significado das palavras no léxico mental, que eu chamo de banco de vocabulário. Quando isso acontece? Com vivências no mundo que essa criança é inserida. Depois, utilizo essa memória de trabalho, dessas palavras que foi lá no meu léxico, para manter ideias e conectar as informações entre frases e parágrafos. Meu cérebro vai ativar meu conhecimento prévio para construir sentido, por exemplo, saber o que é uma formiga ou um castelo facilita essa interpretação. Realize inferências, deduzindo informações que não estão explícitas, que eu tenho informações implícitas
e explícitas, né? Então, o leitor, ele tem que fazer essa inferência de informações tanto implícitas quanto explícitas no texto, e utiliza estratégias metacognitivas para monitorar a própria compreensão. Exemplo, reler quando algo não faz sentido para ela. Isso se chama o quê? Metacognição, tá? Kirsch, ele fala assim, afirma que ler é construir um modelo mental coerente que combina as ideias do texto com o que o leitor já sabe. Olha que bacana. Olha a importância desse conhecimento prévio desse leitor para que ele faça uma boa inferência na compreensão de leitura, tá? Então, o teste para um cone, ele vem para isso. Ele vem para a gente saber como que está esse processo de inferência desse leitor. E como que o cérebro, ele integra a decodificação e a compreensão? Já falei. Primeiro, eu tenho que ter decodificação para que haja uma compreensão de leitura. E como é que o cérebro processa isso? Então, esses dois processos, eles não acontecem isoladamente. No cérebro, eu tenho um lobo occipital, que fica aqui atrás, tá? Que é a área occipitotemporal esquerda, do lado esquerdo, desse lado aqui, tá? Responsável pela dedicação rápida das palavras, que é a área da forma visual da palavra. Fica aqui no meu lobo occipital, no meu occipito temporal. O lobo temporal, ele vai processar, né, os sons da linguagem, que fica onde? Na área de Wernicke e minha área de Broca, tá? Que está aqui no meu lado esquerdo do cérebro. E o lobo frontal, certo? Participa da articulação da atenção, do controle e da compreensão, que eu demando das minhas funções executivas do lobo frontal para que eu tenha essa atenção e compreensão, tá? Dessa palavra, desse texto que eu estou lendo. E a minha memória de trabalho, que é a região pré-frontal, né? Eu tenho o lobo frontal, região pré-frontal, que sustenta essas informações temporariamente para facilitar a integração e a interpretação de um texto. Tá vendo como que é difícil interpretar um texto, decodificar e compreender? É um processo que não é natural, ele é ensinado. Tá, pessoal? Então, DRN, em 2012, ele mostra que por meio de exames de neuroimagem, que a leitura eficiente resulta na orquestração de várias áreas cerebrais que se especializam conforme o treinamento do leitor. Então, eu preciso do meu lobo occipital, do meu lobo temporal, do meu lobo frontal, da memória de trabalho. Eu preciso de tudo isso, né? Minha área da linguagem, onde está minha área de Wernicke, área de Broca, certo? Porque a área de Wernicke, gente, é a área da compreensão da leitura. E a área de Broca é a área que eu articulo, que eu falo o som, vou falar o som de uma palavra, por exemplo. Aonde que está? Na minha área de Broca, certo? Então, a decodificação e a compreensão, ela é muito importante no processo de leitura. Por exemplo, tá? Decodificação, o que é? Ler palavras corretamente. Eu tenho que decodificar corretamente essa palavra. O que envolve essa decodificação? A consciência fonológica, a correspondência grafema-fonema e a fluência de leitura. Olha só. Por isso que isso aí, gente, consciência fonológica, correspondência grafema e fonema e fluência de leitura está onde, gente? Na base, na alfabetização. Por isso que a alfabetização baseada em método global de ensino não é muito trabalhado isso. Método global de ensino é o trabalho do texto para a palavra, é muito difícil para a criança. A criança precisa aprender, tá, a decodificar, ler palavras corretamente do método, o método que vou ajudar essa criança a fazer correspondência, né, o Derrene, ele fala no livro dele, Neurônios da Leitura, eu preciso fazer uma boa correspondência fonológica, né, que é o som das letras com o grafema, com o fonema, para que eu consiga ter boa fluência de leitura, tá? E a compreensão, o que que é? É entender o significado do que se lê. Que é o quê? O que eu preciso para compreender? Bom vocabulário, boa inferência, boa memória, conhecimento prévio e metacognição. Gente, olha que maravilhosa essa aula. Essa aula eu estou explicando tudo para vocês, certo? Isso vai fazer diferença na vida de vocês. Isso vai fazer diferença na clínica. Porque vocês têm que entender que se a criança não decodifica bem, não lê palavras corretamente, ela não tem consciência fonológica, ela não tem boa correspondência grafema-fonema, ela não escreve corretamente, ela não tem fluência, então ela não vai compreender um texto que vai ler, gente, ela vai ter dificuldade.
tá? E a compreensão, entender o significado do que se lê, eu preciso do quê? Bom vocabulário, por isso que é importante você ler muito para criança, desde pequeno, aquela palavra que ela não entendeu, e buscar lá no Google o significado, mostrar o significado para a criança, a inferência, fazer perguntas do texto para essa criança, estou fazendo inferência, já estou trabalhando a memória, certo? Estou trabalhando conhecimento prévio e estou trabalhando metacognição, é fazer inferência, você não entendeu, você vai ler de novo, não entendeu, vai ler de novo, não entendeu, vai ler de novo, até conseguir compreender esse texto. Isso é metacognição e também usar de estratégias, grifar, pegar aquela palavra que eu não entendi, grifar, marcar texto, fazer marca textual, certo? Um resumo, reescrever o que eu li, tudo isso eu chamo de metacognição. E aí, o que eu vou falar também? A diferença entre decodificação e compreensão, tá? Quando eu estou decodificando, tá? Eu estou fazendo o reconhecimento das palavras escritas e conversão em sons. Eu faço isso quando eu falo bola. Eu estou fazendo o quê? Estou decodificando. Eu estou fazendo um reconhecimento dessa palavra bola, que é a palavra escrita, estou transformando em som, que é bola e compreensão, atribuição de significado que foi lido. Então, eu sei que bola é um objeto de se jogar, né? Tem bola pequena, bola grande, né? Bola de futebol, bola de basquete. Que bola que eu estou falando, né? Então, a criança tem que ter ali uma compreensão. Então, ela vai fazer inferência no texto para saber se essa bola é uma bola normal, é uma bola de basquete, uma bola de futebol, certo? Então, uma bola de tênis, uma bola de ping-pong. Então, isso é compreensão de leitura, isso é fazer inferência. Na decodificação, eu tenho processos mais mecânico e fonológico. Ainda estou na rota fonológica, certo? Eu ainda, às vezes, e outra. Para eu ir para a rota lexical, eu tenho que decodificar rapidamente, fazer inferência, e já o meu conhecimento prévio da minha rota lexical já vai reconhecer aquela palavra, vai conhecer aquela palavra, já vou ler, vou compreender, né? Então, na decodificação é um processo mais mecânico e fonológico. E na compreensão é um processo mais semântico e cognitivo. A compreensão demanda de compreensão cognitiva. Na decodificação, eu tenho a habilidade básica inicial, tá? Que é lá no meu processo inicial, né? E na compreensão, habilidade complexa e mais avançada. Então, assim, a criança começa a decodificar, né? No primeiro, segundo aninho. Quando chega no terceiro ano, quarto, quinto ano, gente, a criança já tem que ter habilidades complexas mais avançadas para compreensão de leitura. Já precisa ela não pode ficar só na decodificação, ela já tem que ter compreensão também, tá bom? E na decodificação, ela envolve fluência de leitura. E na compreensão, envolve inferência, coesão, integração e crítica. Olha só, gente, uma compreensão de leitura, ela vai muito além de uma decodificação de leitura, certo? Então, a compreensão de leitora é a habilidade de extrair, construir e integrar significados a partir de um texto. Vai muito além de apenas ler as palavras. Envolve processos mentais complexos que articulam a linguagem, a memória, a atenção, conhecimento prévio e funções executivas. Tudo isso eu preciso para que haja uma boa decodificação fonológica, certo? E aí, para que haja uma boa compreensão de leitura, eu preciso de entender de uma boa abordagem cognitiva e neuropsicológica, tá? Então, os modelos cognitivos explicam a leitura como um processo ativo que envolve o quê? Ó, agora um resumo, hein? Codificação e decodificação fonológica, isso é a base, tá lá no primeiro ano, segundo ano, até o terceiro ano, a criança precisa de ter uma boa decodificação, codificação e decodificação fonológica, tá? Que é ler as palavras com fluência. Ativação do vocabulário mental, se eu compreendo essa palavra que eu leio, tá? Inferência e integração com conhecimento prévio. Se eu consigo entender esse texto, essa frase, esse texto, né? E eu consigo integrar com meus conhecimentos prévios. Se eu tenho monitoramento metacognitivo durante a leitura, se eu consigo fazer inferência, que é reler novamente esse texto para poder responder as perguntas, tá? Se eu consigo, vamos supor, vou ler um artigo científico, eu adulta, vou ler um artigo científico. Então, o que eu preciso fazer? Muita metacognição para ler um artigo científico, pessoal. Eu preciso de fazer resumo, eu preciso de grifar, mapa contextual, escrever com as minhas palavras. Eu vou escrever um livro.
eu vou escrever um artigo meu. Então, né, tem citação direta e indireta. Então, tudo isso, gente, eu uso metacognição. Então, o teste Procon, ele vem para isso, para saber se a criança ela tem essas inferências. Por isso que na hora da aplicação, você tem que ficar de olho na criança. Se a criança está fazendo essa metacognição, ela está lendo de novo, está relendo de novo, né? Ela está fazendo, né? Se ela não entender uma palavra que ela leu, no teste eu posso falar o significado daquela palavra, tá? Porque ela está fazendo, usando o quê? De metacognição, tá? Exemplo de modelo de Kinish, tá? Ivan Djik, que propõe a construção de 3 níveis de representação mental. Superficial, que é o texto literal, base, que são as ideias principais, e situacional, que é a construção do sentido global do texto. Então, assim, é legal falar dos autores, né? É importante, tá? Então, quando eu falo de modelos neuropsicológicos, do ponto de vista neuropsicológico, diferentes áreas cerebrais, elas atuam na leitura, como eu falei. O lobo temporal esquerdo, que eu vou usar decodificação e vocabulário, eu vou, né, no lobo temporal esquerdo, onde fica uma área de Wernicke, eu vou decodificar, né, esse vocabulário, vou compreender o que é, tá? Lobo frontal, onde também as funções executivas e metacognição, que eu já expliquei o que é metacognição. Hipocampo, onde está aqui a minha memória. Se eu faço reconhecimento prévios, certo? Então, eu vou usar o quê? A minha memória dos meus conhecimentos prévios, tá? Fica no hipocampo, no meu cérebro. E córtex pré-frontal, dorsolateral, que eu vou o quê? Fazer o quê? Organizar, planejar o controle e a atenção que fica nessa parte do cérebro aqui, meu córtex pré-frontal. Então, entender de cérebro é muito importante. Então, um aluno pode decodificar com precisão, mas não compreender o que leu. Esse é um indício importante para intervenções específicas, tá? Para criança que não tem uma boa compreensão. Ele pode decodificar, mas não entender o que leu. Tá bom? Gente, já estamos acabando, tá? Estamos indo para o final. Então, habilidades, agora, tá? Eu vou falar de habilidades envolvidas na compreensão de leitura. Então, olha, vocabulário. Então, quanto maior o vocabulário, melhor a capacidade de entender o texto, tá? Eu já falei para vocês, gente, quanto mais vocabulário essa criança tiver, por que criança, às vezes, sabe, que estuda em escola particular, uma escola que é um show mesmo, que lê texto com as crianças, que põe as crianças para ler, que põe ali, faz uma lista de palavras que não entendeu ali na lousa, e aí eu uso o tablet, o celular, como educativo na hora para a criança entender, buscar aquela palavra no Google ou no ChatGPT, em algum lugar, e cada criança fica com uma palavrinha, né? Na hora na sala de aula, e aí cada faz uma lista de palavras. Olha, essa palavra eu não entendi, pode ser história, pode ser geografia, pode ser ciência, língua, português, pode ser até matemática. Então, eu não entendi todas essas palavras. 20 palavras de um texto, a sala não entendeu, certo? E aí, aquela criança que falou aquela palavra, vai lá, busca o significado daquela palavra, escreve, põe aquele cartaz por uma semana na sala de aula, relê todo dia aquela palavra, aquele significado. Gente, isso aí, eu estou usando metacognição, eu estou trabalhando com minha memória de trabalho, eu estou mandando essas vocabulário para minha memória de trabalho. São estratégias. E às vezes, gente, tem que ter repetição para criar de aprendizagem, certo? Porque o nosso cérebro, os neurônios, olha, os neurônios que não são utilizados, certo? Eles vão sendo descartados, eles vão sendo jogados na lixeira, certo? Vão sendo podados. Os neurônios que estão sendo todo dia, ele está sendo ousado, né? Então, vamos supor, eu estou dando aula lá, fiz uma lista de palavras, fiquei uma semana lendo, 2 semanas lendo aquela lista de palavras, né? A palavra significado. Eu estou fazendo o quê? Ativação dos meus neurônios, para que a criança ela consiga mandar essas palavras que ela não entende, esse vocabulário, para a minha memória de longo prazo. E na hora que ela lê um texto, ela vai fazer uma inferência melhor, entendeu? Ela vai resgatar os conhecimentos prévios. O que é resgatar conhecimentos prévios? Resgatar no meu hipocampo, na minha memória lá de curto prazo, de longo prazo, entendeu? Essas palavras que eu aprendi com aquela professora na sala de aula, ou na minha intervenção, né? Uma intervenção ali com a criança na clínica. Então, são estratégias importantíssimas para você usar. Uma criança, por exemplo, gente, uma coisa também, né? A criança não consegue escrever palavras com M, ela não entende que o M vem antes de P e B.
Então, você precisa usar de estratégias, de vocabulário, de palavras com M antes de P e B, né? E às vezes com palavras com N também, para a criança guardar lá na memória dela, né? Para colocar esse vocabulário, né? Lá na memória dela, entender também as regras ortográficas e saber que o M, se eu vou escrever esse P e B, tudo no exemplo, né? Então, isso aí é trabalhar vocabulário, tá? E um pouco de gramática também é importante, né? Então, a ausência de conhecimento lexical compromete a construção de sentido. Então, o que é esse conhecimento lexical? É guardar essas palavras no meu vocabulário, certo? E também ler essas palavras corretamente, tá? Manter memória de trabalho, tá? O que a memória de trabalho faz? Ela mantém temporariamente as informações enquanto são novas, tá? E são processadas. Então, a memória de trabalho, que fica lá no meu hipocampo, é essencial para conectar partes do texto e fazer inferências, tá? Olha só a importância do resgate do meu conhecimento prévio para que eu faça inferência na hora de ler um texto, certo? Então, o que é inferência? É a capacidade de ler nas entrelinhas, deduzir o que não está explícito. Por exemplo, se o texto diz, ela pegou o guarda-chuva, o leitor já faz uma inferência que está chovendo. Então, isso é inferência, né? Eu buscar o que está explícito e implícito no texto, tá bom? Aí, quando eu falo também de coesão e coerência, tá? O texto, gente, tem que ter coesão e coerência. Então, quando eu tenho uma palavra no plural, então meus conectivos, meus pronomes, eles vão estar no plural também, às vezes, né? Quando eu falo uma palavra, quando eu ponho uma frase na primeira pessoa, vai estar na primeira pessoa. Na segunda pessoa, na segunda pessoa. Na terceira pessoa, na terceira pessoa, né? Então, compreensão... Ai, desculpa, pessoal. Então, a coerência e coesão é muito importante também. São habilidades envolvidas na compreensão de leitura. Então, a compreensão dos elementos coesivos, como pronomes, conectivos, tempo, verbal, tá? Coerência e integração lógica entre as partes do texto. Então, eu não posso, por exemplo, assim, hoje eu fui ao supermercado, né? Então, eu tenho coerência, eu tenho coesão e coerência nessa minha frase, entendeu? Eu não vou falar, fui hoje eu ao supermercado. Supermercado, fui hoje eu. Então, na língua portuguesa, eu tenho que ter coerência, integração, né, entre os pronomes conectivos e tempo verbal de um texto, tá? E também eu tenho que ter, de novo, metacognição, que é o monitoramento da própria compreensão. Eu estou entendendo o que eu estou lendo? Estratégias de autocorreção e revisão durante a leitura. Isso se chama metacognição. Eu entendo o que eu estou lendo? A criança está entendendo o que ela está lendo? Ela está entendendo que ela está ouvindo o que eu estou lendo? Então, tudo isso é metacognição. Se eu estou compreendendo e entendendo essa leitura, tá, gente? Então, se eu não entendo, eu tenho que reler novamente. Então, nós que somos adultos, né? Nós já temos uma metacognição mais formada, certo? Bem formada, lógico, né? Ainda mais a gente que lê bastante, estuda bastante. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela é adulta, mas ela não é alfabetizada totalmente ainda, ela está fazendo um AEJA, por exemplo, não supletivo, ela ainda precisa usar de estratégia de metacognição para se tornar um leitor proficiente, tá bom? Então, para a gente se tornar um leitor proficiente, a gente precisa ter uma boa metacognição, certo? E agora, finalizando, tá, essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre funções executivas e contribuição na leitura. O que a função executiva tem a ver com a minha contribuição de leitura, tá? Então, quando eu falo de funções executivas, eu falo de controle inibitório, planejamento, monitoramento, inibição, flexibilidade cognitiva. Tudo isso faz parte do quê? Das minhas funções cognitivas, executivas. Uma criança possível TDAH, uma criança também com possível dislexia, ela vai ter muita dificuldade nas funções executivas, tá? Então, quando eu falo memória de trabalho, o que ela vai contribuir na leitura memória de trabalho? Ela retém e manipula ideias para interpretar textos longos, certo? Por quê? A pessoa que tem uma boa memória de trabalho, ela vai reter, manipular ideias para interpretar textos grandes, longos. A criança com possível TDAH, possível dislexia, ela vai ter dificuldade para reter, manipular ideias e para interpretar textos longos, tá bom?
Inibição. O que tem a ver a inibição com as funções executivas e contribuição de leitura? Ela vai ignorar distrações e focar no conteúdo relevante, tá? Um TDAH, por exemplo. Por isso que é bom, às vezes, tomar medicação, né? Tomar uma medicação, né? As crianças TDAH tomam, para que ela consiga ter a medicação consiga agir no cérebro, principalmente na dopamina, para que ela consiga ignorar distratores e ter foco na compreensão de leitura, tá bom? Flexibilidade cognitiva. Ela vai mudar de estratégia ou ajustar interpretações conforme novas informações surgirem ali na inferência, para fazer inferência e compreensão do texto, tá? Planejamento. Vai organizar o modo como o texto será lido e compreendido. Ela vai ler, sim, por partes, né? Ela vai ler devagar, vai ler com atenção, com compreensão, ela vai grifar, ela vai grifar as palavras que ela não entendeu e procurar essa palavra que ela não entendeu, né? Isso eu falo de planejamento. E monitoramento, avalia continuamente a compreensão e ajusta o ritmo da leitura, né? Uma criança, por exemplo, terceiro ano, ela precisa ler pelo menos, tá? 88, 87, 90 palavras por minuto, tá? Então, uma criança de terceiro, quarto, quinto ano, pelo menos 120 palavras ela precisa estar lendo por minuto. Então, ela tem que estar lendo, né? Tem que ver quantas palavras tem no texto, ver quantos minutos ela vai levar para ler aquele texto e tudo mais, certo? Então, gente, eu finalizo aqui essa aula de hoje, né? De introdução ao teste ProConley, tá? Na qual eu vou trabalhar um pouquinho essa parte científica, para vocês entenderem por que essa criança, às vezes, ela não vão bem no teste de compreensão de leitura. Aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu coisar aqui. Então, aqui, ó. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma perguntinha? Quer saber se essa parte de compreensão, de leitura ajudou? Agora, na outra aula, né, eu vou falar o que é metacognição, o que não, metacognição não. Eu vou falar o que é macroestrutura, microestrutura. Eu vou estar falando um pouco mais, né, de conhecimento científico sobre o teste, entendeu? O que é... Ó, vou pegar aqui o livro. Entendeu? Então, vocês têm que entender tudo isso, tá? Ó, quer ver? O que é macroestrutura? O que é microestrutura? Né? Eu vou estar explicando na próxima aula, tá bom? E mais algumas coisas importantes aí para vocês, tá? O que é texto narrativo? O que é um texto expositivo? Aí, a próxima aula eu vou estar explicando, e talvez, né? Quem sabe a próxima aula eu já dou 2 aulas. Eu dou já a aula e já dou a aula de ensinar a aplicar o teste, se der tempo. Pode ser amanhã, né? Amanhã vai ser a próxima aula. E aí, às vezes, eu já consigo dar para vocês finalizar amanhã. Se eu não conseguir finalizar amanhã, aí eu finalizo na terça-feira, porque segunda-feira eu tenho compromisso toda segunda, tá bom? Aí na terça eu finalizo. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem? Rosimeire, Oi. você falou de um aplicativo que você usa para trabalhar com as crianças, eu não consegui entender o nome. É Grafogame, é G-A. Ele usa no computador agora, viu? G-A. Peraí. É gratuito? É gratuito. É G-A-P-H-O, depois game. G-A. Eu ponho para você. Ah, Peraí, porque só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu entrar na internet aqui. Eu vou mostrar ele para você agora, tá? Ah, e eu não falei de outro que eu uso muito. Eu mostro aqui, né? Porque, gente, é muito bom, viu? Eu não fico sem ele. Em todos os meus atendimentos, tá? Eu tenho Grafo Games, porque eu acho que ajuda muito mesmo, tá? É gratuito. Esse só não é gratuito, tá? Esse aqui, ó. Esse só não é gratuito, você pode baixar tanto no Google, né? No Apple, no Google Play, e também pode baixar no computador agora, no Microsoft, tá? Deixa eu ver se eu baixei aqui nesse computador, eu não lembro se eu baixei nele, deixa eu ver aqui. Se eu baixei, eu já mostro como ele é. Então, ele ajuda muito essa parte da consciência. Eu baixei sim, ó, ele tá aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Tá
aparecendo aí para vocês? Tá, Tá aparecendo ou não? tá sim, Tá, tá. tá aparecendo uma menininha, que sou eu? Aí você põe, Acho que você né? tem que, acho que você tem que abrir ou tem que abaixar, porque só tá o nome aqui, Grafogame. Ah, não, então não tá aparecendo não, peraí. Ai, peraí, vou ter que sair daqui, peraí, pessoal. É, só um pouquinho. Então, deixa eu desconectar aqui, peraí. Vou desconectar aqui, peraí. Aí agora eu vou continuar, só um pouquinho. Onde tá o meu? É legal que tem no computador, mas eu uso no tablet, porque eu não tenho computador na sala. Vê se tá aparecendo aí, agora. Tá, tá Não, tá aparecendo? aparecendo só você. Aí eu não tô conseguindo minimizar a tela, sabe? Para poder mostrar isso para vocês. Pena. Eu não consigo minimizar a tela, ó. Acho que agora eu consigo. Agora eu vou conseguir. Peraí. Acho que é difícil compartilhar esse Grafo Games aqui. Acho que agora eu vou conseguir. Ó. Tá aparecendo agora? Sim, agora tá aparecendo uma Eu é menininha baixinho, tá meio com seu alto? Peraí. nome. Então. Aí você vai cadastrar a criança, certo? E aí você pode pôr o nominho, a criança escolhe a cor do cabelo, roupinha, essas coisas, né? Aí vem aqui, ó, sequência 1, sequência 2, olha, ele tem muitas sequências, entendeu? Ele vai todas as letras do alfabeto, olha, tá vendo? Ó, deixa eu ver quantas sequências tem. Infinito esse negócio, hein? Eu não consegui, ó, tem 57 sequências, tá? E cada sequência vai ter, então começa com as vogais. Então, aquela criança que ainda não sabe vogal, né? E, gente, não adianta pular, tá? Não consegue ir lá na 57 sequência, não. Ele só vai abrir o cadeadinho, né? Ó. Veja um exemplo. Aí ela ó. E faz aqui a boquinha já, ó. Tá vendo? Ó. Aí põe na setinha. Aí vem o joguinho, ó. Aí põe aqui, ó. 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 Terminar aqui agora. Ó. Ó. Tá bom. Aí vai dar uma estrelinha, tá vendo? Aí acertou tudo. Aqui tem uma estrelinha, tá vendo? Aí quer dizer que eu ganhei 3 estrelinhas. Aí vai ganhando um prêmio. E aí, né, aí vai vir aqui, ó. Vai vir prêmiozinho, né? Tudinho. Então é bem legalzinho, tá bom? Ô, Rose, Oi. eu acho que jogar no tablet é melhor, porque a criança daí vai apertando com o dedinho, né? No computador tem que usar o mouse. Ah, então, tá. Eu comprei um tablet para isso, viu, gente? Só para poder usar nessas Porque atividades. É boa ideia. Tablet eu ponho na mesa, né? E ele põe o dedinho. E eu tô alfabetizando o menininho, trissomia 21, tá? E aí ele não sabe vogais. Quinto ano, gente, não sabe as vogais. E aí eu ponho o tablet para ele, assim, fico do ladinho dele. Só que eu tenho que pegar o dedinho dele e colocar A. Aí eu vou no dedinho dele e ponho no A. O, né? Porque ele ainda não. O A ele já sabe. Ele chegou para mim e sabia nada. Então, o A, o O, o E, ele já sabe, o O ele não sabe. Então, para ele não errar, aí eu ajudo ele com o dedinho, sabe? Para ele ir fazendo. Mas eu, mesmo ele não sabendo nada, eu vou repetindo ali, porque assim, a sessão fica meio cansativa. Então, você tem que. Eu ponho as letrinhas dentro de uma caixa, de uma caixa. Aí que eu vou dar uma aula, sábado, que eu vou falar como trabalhar com crianças atípicas. Aí eu vou explicar tudo isso, mas agora eu acho que não é dessa aula, né? E aí eu uso também o WordWall, tá? O WordWall ele vai ajudar bastante também. Ajuda bastante o WordWall. E o Edu também é gratuito, tá? O Edu é mais processo de alfabetização também. Então, são aplicativos aí que eu conheço, Edu, né? Edu. Edu. É isso. É Tá. gratuito também. E amanhã a gente faz a segunda parte. Se der tempo, a gente vai a segunda e terceira parte e finaliza. Se não der tempo, aí terça-feira a gente finaliza, tá bom, pessoal? E essa aula de hoje, eu vou colocar lá na plataforma.
E eu vou entrar em contato com cada um, vou pedir o login. Alguém já tem login e senha na plataforma Vale Cursos Online? Quem tiver, não precisa, só vou cadastrar o curso. Quem não tiver, eu vou entrar em contato, eu mesmo vou cadastrar vocês dessa vez, tá bom? Eu vou cadastrar, eu vou mandar o link e você só vai entrar com seu login e senha, tá? Eu vou pedir os dados, depois da manhã eu peço. Tá, e a última pergunta: sábado você vai dar uma aula, então, para crianças atípicas? Você Tô vai falar de montando. estratégias para síndrome de Down, essas coisas? Eu tô montando a aula. Interessante. Tá, E eu aí eu vou, vou pegar um monte de material que eu tenho e vou mostrar os materiais que eu trabalho, como que eu trabalho, eu entendeu? vou me cadastrar, então, na aula. Eu não vou conseguir assistir ao Essa tá vivo. R$ 29. Não vou conseguir assistir ao vivo sábado, que eu tenho um compromisso, mas eu Mas, vou ó, depois assistir sabe que eu tô gravado. pensando em mudar pro próximo sábado? Porque tem muito pouco inscrito, só tem 2 inscritos. Como é que eu vou dar aula para 2 pessoas, gente? É muito pouco, entendeu? Talvez eu mudo pro próximo sábado, porque não tem inscrito. Eu não sei porque, não sei se o pessoal não recebeu ainda. É que eu, igual eu falei, deixa eu pausar.